Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o empresário Gilmar Borchardt, presidente e sócio proprietário, da Girando Sol, empresa aqui da nossa região que certamente está nos lares de todas as nossas famílias. Boa noite, Gilmar, tudo bem? Boa noite, Gerson, tudo bem, graças a Deus. Ótimo, que bom. Gilmar, um pouquinho da história do Gilmar, afinal de contas, qual é a caminhada do Gilmar até o dia de hoje, proprietário, sócio, de uma empresa que já é um marco na nossa região em termos de desenvolvimento de produto, de qualidade de produto, que a gente sabe hoje que quem não consumiu ou quem não tem, um produto Girando Sol em seu lar. Sim. Bom, o Gilmar, ele começou a sua caminhada na roça, o pai e a mãe, nós somos uma família de 4 irmãos, na cidade de Arroio do Meio, em Picada Café, no interior, E em 81, como toda a família de pequenos agricultores, não dava mais na roça, as dificuldades eram imensas, e fui arrumar meu primeiro emprego, então, numa indústria de calçados, na antiga Incomex, fábrica de calçados. Trabalhei lá durante uns 8 anos, depois fui trabalhar numa fábrica de palmilha, também no segmento de calçados, e por volta de 89 a 91 aí se instalou uma séria crise no ramo de calçados, aonde esse setor passou por muitas dificuldades e na empresa que eu trabalhava naquele momento também acabou fechando. E nessa caminhada de calçado eu passei praticamente por todos os setores, desde chão de fábrica até auxiliar de chefe, auxiliar de supervisão, supervisor de linha de produção, até no final gerente industrial, e no final eu passei então a fazer compra de couros, Então eu lidava muito na parte química do negócio, que era a parte de couros. Importante isso, Gilmar? Essa caminhada dá uma experiência de gestão muito boa para a pessoa, Muito grande. Você tem todas as visões, desde o processo até a gestão estratégica. Eu sei como é que o funcionário lá pensa, como ele age, porque eu estive lá junto com eles, Passei por cada nível, sem me colocar no lugar de um chefe, de um supervisor, as metas, os objetivos, a responsabilidade que a gente tem como conduzir um setor, conduzir uma empresa, o resultado que uma empresa exige para que possa se custear tudo isso e ainda poder rentabilizar os acionistas. Então, tudo isso a gente passou, conviveu, E foi nesse momento turbulento de 89 a 91 que a empresa que eu trabalhava aqui fechou. E aí eu estava na casa da minha mãe e ela estava fazendo fez um curso na Emater, e onde ela aprendeu a fazer amaciante de roupa caseiro, E eu casualmente cheguei lá, a mãe estava fazendo esse amaciante caseiro e aquilo me chamou muito a atenção, da facilidade com que ela fez aquele produto e o perfume que ficou em toda a casa, Aquilo ficou uma maravilha. E eu, desempregado, disse: mãe, eu vou começar a fazer amaciante de roupa, E ela deu risada, eu disse: não, mãe, estou falando sério. Então, como eu já tinha esse vínculo com os profissionais da área química, que quando fazia a compra de couro, Então eu liguei para um desses químicos e disse: olha, a minha mãe estava fazendo um amaciante de roupa caseiro, com glicerina, perfume, coisa e tal, que se comprava na farmácia, Aí esse profissional, que é o Teófilo, me disse: olha, mas não, tu vem aqui, eu tenho fórmula, tenho matéria-prima, eu tenho tudo que você precisa para fazer um amaciante de roupa industrial. E foi aí que a Girando Sol começou, em 1º de abril de 1991. Olha só. Mas vamos para a nossa reportagem agora, vamos conhecer um pouquinho mais a Girando Sol, E depois nós vamos explorar um pouco toda essa questão que o Gilmar coloca. Quer dizer, um problema se torna uma oportunidade. Isso é a essência do empreendedor. E a gente sabe que o Gilmar é um dos maiores empreendedores aqui do Vale. Vamos para a nossa reportagem e depois a gente volta. A estrutura da nova fábrica da Girando Sol ficou pronta no início desse ano. Mais ou menos na metade de janeiro foi feita a transferência do maquinário e mão de obra para o novo local. Início de março, a fábrica entrou em pleno funcionamento. E o espaço trouxe vantagens. Mais espaço de transição, a questão de economia.
A questão ambiental, ela também foi projetada, por exemplo, como o pavilhão tem 22 mil metros quadrados, a gente capta toda a água da chuva para reutilizar no processo, no produto. A questão dos resíduos também, são o tratamento dos resíduos, então tudo isso mudou, tudo isso melhorou, né? Foi readequado, até pensando na questão ambiental também. Os processos da produção, também o ambiente, para o funcionário também é melhor para ele trabalhar, a questão ergonômica também ficou melhor. Ainda segundo o gerente industrial, a produção partiu de um processo mais artesanal para uma produção industrial. A nossa produtividade aumentou muito, cresceu muito. Aí assim começa a se abrir, expandir a possibilidade de nós crescer o nosso mercado de venda. Mesmo partindo para uma rotina de produção mais mecanizada, os 350 funcionários da fábrica foram mantidos e apenas foi necessária uma reorganização das funções. Outra grande mudança que nós estamos fazendo é a reestruturação da quadro de mão de obra, inclusive da questão da liderança de todo o organograma da empresa. Está sendo totalmente reestruturado com uma melhor adequação para todo esse investimento, para toda essa nova empresa Girando Sol que se constrói. Né? Na nova estrutura de 22 mil metros quadrados, são produzidas inclusive as embalagens dos produtos. Atualmente, a empresa possui 11 famílias de produtos, são 180 SKUs, que é uma linha de 180 produtos diferentes, contando diferentes fragrâncias e volumes. A produção industrial, ela começa desde a programação de venda, do que nós estamos vendendo. Com base no histórico de venda, a gente vai programar a matéria-prima e programar o que nós vamos produzir para deixar estocado. Então a gente está numa readequação de todo o processo Girando Sol. E vai ter grandes mudanças daqui para frente na Girando Sol também. Bem, depois da reportagem, vamos fechar o nosso primeiro bloco e depois vamos falar um pouquinho mais com o Gilmar dessa história muito interessante que é todo o crescimento, o surgimento da empresa e o crescimento até no estágio atual. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. No nosso segundo bloco, hoje recebendo o empresário Gilmar Borchardt, sócio proprietário da Girando Sol. E como ele colocou no primeiro bloco, a empresa surgiu de uma observação, né, de uma situação que não era positiva, no sentido de que estava desempregado, mas vendo a sua mãe fazendo um produto, né, um amaciante caseiro, surgiu aquele estalo. Poxa, está aí uma oportunidade. Esse é o princípio de todo empreendedor. De um problema, transformar isso aí numa grande oportunidade. Quer dizer, a partir daí, nasce a Girando Sol. Podia contar um pouquinho dessa história interessantíssima? Foi aquele momento casual ali da gente tá vendo a mãe fazendo o amaciante caseiro, né? E eu sempre tive o desejo de ter o meu próprio negócio, né? E pela facilidade com que ela estava fazendo aquilo, eu logo imaginei que o investimento não seria alto, porque se ela fez em cima do fogão a lenha aquilo, eu vou poder fazer isso talvez numa panela de feijão ou numa panela um pouquinho maior e poder estar vendendo ao consumidor, né? E foi o que eu fiz, né? Comecei a empresa em 1º de abril de 1991, foi em cima de um fogão a gás, um industrial, eu produzia naquela época 10 caixas de amaciante por dia, né? E eu fui muito feliz na época, feliz que eu digo, por ter acertado a fórmula, né? Ela caiu na graça do consumidor e naquele período também existiam apenas 2 marcas de amaciante de roupa, que era um produto que recém estava chegando ao mercado, né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia, o amaciante no Brasil deve ter talvez 35 anos, né? E nós estamos falando de 25 anos atrás, ou seja, 10 anos é a essência, é a criação de um produto que começa a entrar no auge do desenvolvimento. Tem que despertar o consumidor para usar aquele produto. Não estava né? acostumado, né? E aí nós chegamos como uma alternativa de preço, né? Sendo que o valor naquela época de um produto multinacional era quase que o dobro, né, do nosso produto. Claro que uma multinacional ela tem um custo de distribuição a nível Brasil, onde nós na época atuávamos só aqui na região. Com isso, então, a gente conseguiu ter um custo bem menor por causa da distribuição. Enfim, a Girando Sol começou na Barra da Forqueta, em Arroio do Meio, num galpãozinho de 24 metros, né?
E aí eu tinha como objetivo, né? Eu produzia 10 caixas e só voltava para casa quando essas 10 caixas estavam vendidas. Eu já tinha um Marota, que como eu já tinha meus fornecedores tudo em Porto Alegre e Novo Hamburgo, né? Então eu já tinha minha rota, que eu produzia as 10 caixas, quando eu imaginava que chegava no final, na volta eu já passava e recolhia a matéria-prima para produzir. E todo o dinheiro que essas 10 caixas davam, eu reinvestia, né? Daqui a pouco eu já não precisava ir todo dia, né? Eu já conseguia aumentar meu estoque, em vez de vender 10 caixas, eu já estava conseguindo fazer 20, e com isso a gente foi... Quer dizer, produzia, vendia e comprava, quer dizer, fazia todas as frentes. Fazia tudo naquela época, né? E aí, no mesmo ano, em 91, quando eu comecei a empresa, e aí eu senti que a gente caiu na graça do consumidor, porque um produto, não basta você só ter um planejamento nele, você pode fazer um roteiro todo perfeito, mas se você não cair na graça do consumidor, você pode fazer a força que você quiser, não vai. E nós tivemos essa felicidade de acertar a fórmula, a fragrância, né? E pegou o conceito, né? E aí, em 91, a empresa estava crescendo, aí eu tive também dentro da minha família, minha esposa ficou muito doente, né? Inclusive chegou a falecer em outubro do mesmo ano. Eu tive que trazer, como o negócio estava dando certo, eu tive que trazer pessoas da família para me ajudar enquanto eu estava passando esse período turbulento, né? E coloquei um dos meus irmãos a fazer a venda, então eu produzia, como o Tim, que ela estava naquela época no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, então o caminho, vamos dizer assim, era o mesmo, aproveitava, visitava ela e fazia todo o trabalho, e eu conseguia então produzir e meu irmão então fazia essa parte comercial. E essa casualidade toda, enfim, não tão legal, mas o tempo ele foi nos ensinando o que tinha que ser feito e também foi uma coisa boa que, por exemplo, no sentido assim de eu ter colocado o meu irmão a comercializar os produtos e que ele, por sua vez, focou só na área comercial e eu foquei mais na parte industrial. Então ele começou a pegar, fazer a distribuição e a gente viu que caiu mesmo na graça dos consumidores, os clientes, a gente entregava o produto, às vezes na semana seguinte já ligavam para nós querendo mais o produto, né? E aí eu consegui me concentrar na produção do produto e ele, o César, na parte comercial, e começamos na nossa região e fomos expandindo à medida que a gente sentia que tinha um... A marca já era desde o início Girando Sol? Desde o início, é. Uhum. Era para ser Girassol, mas daí tinha uma marca de azeite naquela época, e como a gente não tinha um conhecimento muito grande, registro de marca, então eu optei por Girando Sol. Não foi feito nenhuma grande pesquisa, porque eu acho que o nome é a gente que faz, né? Não é... É a maneira com que você conduz é que faz com que a marca fique legal ou não legal, né? Uhum. E foi dessa forma, então, que a empresa começou e começou a se expandir. Então, eu, desde o início, também sempre tive, pela experiência que eu tive dentro da indústria de calçado, porque a indústria de calçado, ela é como é que eu vou te dizer? É uma faculdade, né? Porque, e como eu tive a felicidade de passar todos os... Mercado muito competitivo, né? Muito competitivo e você tem que estar atento 24 horas por dia, você não tem horário para nada dentro do calçado, né? E isso também, eu trouxe isso para dentro do meu negócio, eu consegui passar esse perfil, né, de disciplina, de padrão de qualidade, de organização, de conceito. E toda a equipe, à medida que eu fui contratando as pessoas, eles foram incorporando esse conceito de que se nós quiséssemos crescer, nós tínhamos que manter um padrão de qualidade, né? Porque o consumidor, isso é a mesma coisa quando a gente vai ir numa loja, comprar uma camisa, um sapato, e a gente gosta de uma determinada marca, a gente já vai pensando em levar aquele mesmo produto que você comprou. E se não comprar, você já fica meio... Então, esse conceito a gente conseguiu passar bem para a equipe interna, né? E eu acho que essa questão que o Gilmar coloca é importante, né? Até porque eu vou fechar agora o segundo bloco, porque depois eu quero aproveitar um pouquinho mais. O Gilmar contextualizou todo o crescimento.
vamos ver os números hoje, como é que está o tamanho de 10, 20 litros de amaciante no início para hoje milhares, centenas, milhares de litros produzidos. Então vamos fechar o nosso segundo bloco e depois vamos conversar um pouquinho mais sobre a organização hoje, né? O tamanho e obviamente a expansão, que cada vez mais a Gerando Sol está entrando nesse Brasil afora, né? Está ampliando a marca, expandindo a marca para vários outros segmentos. Vamos fechar o nosso segundo bloco e depois nós voltamos. De volta ao nosso terceiro e último bloco, hoje recebendo o empresário Gilmar Borchardt, sócio proprietário da Gerando Sol, e conhecendo essa história bem interessante que é o crescimento de uma empresa que começa de uma situação não positiva, né, de desemprego, que nasce de uma observação de um produto caseiro e hoje se torna uma das grandes marcas da região, não só da região, mas do estado, e se destaca no Brasil hoje na área do segmento de produtos de limpeza do lar, né? Gilmar, quando é que a empresa dá aquele salto? Você falou das competências, né, você e seu irmão, mas também quando é que a empresa realmente, digamos, se profissionaliza e dá o salto mesmo de crescimento? Existe uma data específica? Tem. Isso foi em 91 a gente começou com a vontade ali de gerar uma receita para a gente se autossustentar, mas à medida que os anos foram passando, o volume dos nossos negócios foram aumentando. Foi um período que nós já estávamos bem estruturados na parte comercial em todo o estado do Rio Grande do Sul. Inclusive, nós já tínhamos montado uma equipe de vendas no estado de Santa Catarina e estávamos começando a entrar no estado do Paraná, e as vendas estavam bombando. Só que chegou um determinado momento que eu chamei, aí nós já tínhamos naquela época em torno de 40 funcionários, em 96, né? Foi aquele momento que um dia nós se perguntamos, disse aqui, ó pessoal, se nós quiser continuar crescendo, nós vamos ter que se organizar. Um período que eu entrei dentro da fábrica, eu vi aquela bagunça, era caixa, era produto, matéria-prima, tudo misturados, sem muitos controles, enfim, era aquela vontade de fazer o negócio dar certo, mas a gente viu que o negócio estava criando corpo e se a gente não se organizasse, nós ia cair lá na frente, né? Foi quando a gente decidiu, então nós fizemos lá um encontro num fim de semana entre as lideranças e nós definimos que nós iríamos buscar uma assistência externa, né, uma consultoria externa, para que pudesse nos trazer alguns conceitos para dentro da empresa. Como a empresa também não tinha muitos recursos, nós se abraçamos com o Sebrae, né? Foi em 96, eles tinham um programa chamado De Olho na Qualidade, que são 14 módulos que eles implantavam, eram 9 meses esse projeto, então você tinha, cada semana você tinha um módulo e você tinha lá um período, não me lembro se era 14 dias, para implantar aquele módulo dentro da empresa, né? E foi esse projeto, né, de organização, de estruturação, de como lidar com o mercado, de como lidar com o custo, de como lidar com o marketing, como lidar com pessoas, ou seja, todos aqueles blocos que uma indústria ou uma empresa tem que cuidar, o Sebrae nos deu as orientações, né, o professor na época que foi nos organizando, né? Então, em 96 foi o ano que a gente se organizou, né? E hoje a estrutura da empresa, passados 25 anos, está baseada em cima desse projeto, né? Então a gente pega de vez em quando alguma consultoria para auferir seus procedimentos, porque à medida que o tempo vai passando, o mercado vai mudando e a gente vai ter que se atualizando, até porque as pessoas, novos consumidores, novos, né? E hoje, então, a empresa ela atua no sul do Brasil, né? Esse ano estamos abrindo o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, né? Nós temos 350 funcionários, temos aproximadamente 20 técnicos dentro da empresa, auferindo o padrão de qualidade, porque como a gente trabalha com química, né, nós somos uma empresa, como é que se diz, licenciada pela Anvisa, né? Então nós temos manuais de boas práticas de fabricação, nós temos um rígido padrão de qualidade, todo o nosso produto, antes dele ser lançado, ele é passado por um painel de consumidores, né? Nós temos uma empresa em Porto Alegre
que a gente faz um painel de consumidores. Quando a gente lança um produto, a gente chama consumidores, inclusive consumidores concorrentes, e a gente dá o produto para eles testar e a gente pega o aval deles se está dentro daquele conceito que a gente gostaria que o consumidor, então, atendesse. Quantas linhas de produto hoje? Hoje nós temos 11 famílias, que a gente chama, né? E essas 11 famílias elas são quebradas em tamanhos e fragrâncias, que dá em torno de 180 itens, né? Entre tamanhos e fragrâncias, né? Nós fabricamos água sanitária, alvejante sem cloro, amaciante de roupa, tanto tradicional como concentrado, detergente lava-louça, cera líquida, sabão em barra, lava-roupa líquido, limpador perfumado, acho que não esqueci nenhum. E um fator importante, Gerson, e ouvinte, telespectadores, que hoje a Giransol, por ser uma empresa regional, né, a gente diz regional porque a gente não atua em todo o Brasil, né? Então nós atuamos no sul do Brasil. Existe a revista Supermercado Moderno, que ela faz uma pesquisa juntamente com a Nielsen, né, todos os anos. Eles usam, se não me falha a memória, o critério dos tickets de supermercado, de né? supermercados. É um dos critérios mais confiáveis em termos de número. E de 11 famílias que a Giransol fabrica, 8 estão entre as mais vendidas, nós somos entre as 4 marcas mais vendidas no sul do Brasil, né? Então, como falei, nós temos 350 funcionários, para fazer um resumo da Giransol. Então, temos 350 funcionários. Concluímos agora, em dezembro, a construção de nossa sede industrial, um parque industrial de 22 mil metros quadrados. Acredito que agora, até setembro, nós estamos 100% centralizados nesse novo parque fabril. Bem, posta toda essa estrutura, para onde vai a Giransol nos próximos anos? Qual é o planejamento estratégico da Giransol? Nós temos como... Além da questão dos novos mercados, né? Na realidade, o nosso pensamento é o sul do Brasil, mais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Agora nós ampliarmos o nosso mix de produtos. A gente já construiu o nosso novo parque industrial, pensando em mais famílias de produtos. O sistema é por distribuição, com centro de distribuição? Ou... Não, é tudo representantes, onde nós fizemos a entrega direta, né? Hoje o nosso principal cliente são os supermercadistas, são 3 segmentos, que é o supermercado, o atacarejo, o cash and care, que eles chamam, né? E o atacado, que o atacado é que tem um vendedor e que faz a distribuição, são os nossos principais. Então, o supermercado hoje predomina o nosso negócio, mas os outros 2 setores são muito importantes para o negócio da Giransol, que faz também a distribuição para o pequeno varejo, né? Que faz essa distribuição que muitas vezes para uma indústria encarece muito por causa da logística. Hoje, para você ter uma ideia, um caminhão não consegue entrar em muitas cidades, né, por causa da logística interna da própria cidade. Então, a gente precisa desse parceiro para que ele já está estruturado e organizado para fazer isso. A Giransol, na realidade, ela construiu esse parque fabril pensando pelo menos para os próximos 15 anos, né? Nós pegamos o histórico da empresa dos últimos 10 anos, né, e projetamos os próximos 15 anos. Ou seja, se nós continuarmos crescendo como estamos crescendo nos últimos 10, qual vai ser o tamanho da Giransol nos próximos 15 anos, né? E aí também agregamos, quais as possíveis famílias de produtos que a Giransol ainda pode produzir. Então, esse é o próximo passo que a Giransol agora vai galgar, é trabalhar em cima de novos produtos. Bem, conhecemos um pouco da história do Gilmar, da história também da Giransol, mas principalmente todo esse projeto que é fantástico, que é o crescimento das nossas organizações cada vez mais profissionais. Isso que é importante. A profissionalização hoje é inerente e o mercado competitivo leva a isso. Gilmar, uma última palavrinha para nós, para a gente fazer o fecho do nosso programa. Olha, eu, na realidade, tenho que agradecer a vocês, agradecer principalmente aos consumidores, né, que estão levando os nossos produtos, dizer a eles que a gente tem um cuidado todo especial com os produtos, né, que hoje nós nos concentramos realmente naquilo que é vital para um produto, né? Por exemplo, o amaciante de roupa, a finalidade dele é amaciar e perfumar a roupa, então nós concentramos a nossa energia
para que realmente o consumidor, quando ele leve o nosso produto, que ele se sinta seguro e que ele não se sinta arrependido. É evidente que a gente não consegue agradar a todos, mas o nosso desejo é que a gente possa estar levando a felicidade para o nosso consumidor em casa. Bem, pelo visto está funcionando, né? Porque a empresa só cresce nos últimos anos. Sim. Vamos agradecer então ao Gilmar e, obviamente, aos nossos telespectadores por assistir o programa e, principalmente, observar exatamente isso, né? Quer dizer, os desafios, muitas vezes, são momentos que a gente passa que não são tão bons, mas sempre existe uma oportunidade, o homem lá em cima sempre está dando aquela forcinha para nós. Obrigado por assistir nosso programa, saúde e sucesso para todos nós e até o próximo programa. Até lá.